A partir de agora, gente, está gravando, tá? Isso, está gravando. Então, nós vamos dar início, né, à nossa aula número 4, né? Essa é a quarta aula síncrona do curso de desenho técnico. Agradeço a vocês pela participação, né, e sejam bem-vindos, né? Então, nós vamos dar início aqui e, como você já sabe, né, eu já informei aqui, a aula de hoje vai ser uma continuação da semana passada. Então, a gente está trabalhando, né, o assunto desenho geométrico e a gente já sabe, né, que o desenho geométrico, os fundamentos dele, né, estão baseados na geometria e, por consequência, né, o desenho técnico, mais adiante, né, também tem como base, né, o desenho geométrico e a geometria. Então, a aula de hoje, gente, é muito importante, porque os conceitos aqui, eles já são conceitos de aplicação, tá? Então, hoje a gente vai, né, se tudo correr bem, né, a gente conseguir vencer a programação nossa de hoje, vocês já vão sair daqui já mais ou menos direcionados para realizar as primeiras atividades práticas já executando o desenho lá na mesa, né, na prancheta, né, que a gente chama desenho de prancheta. Então, o objetivo hoje é falar, né, em linhas gerais, mais alguns conceitos que ficaram faltando em relação à aula passada. E aí a gente vai passar algumas orientações também para vocês e deixar vocês já com atividade já para fazer, né? Eu espero que vocês já estejam com o material em mãos, né, os instrumentos, aqueles que nós conversamos sobre eles, e que você também já organizou aí na sua casa um espaço aí, um lugar para você estar desenvolvendo suas atividades práticas. Você vai precisar, né, de uma certa tranquilidade aí, sossego, né, para fazer. E aí, como eu disse, né, a aula de hoje tem por objetivo preparar você já para essa parte prática, tá bom? Então vamos lá. Eu preparei aqui alguns slides, então vocês vão acompanhando e na medida que vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, tá bom? Aí você habilita seu microfone aí e faz a pergunta e a gente vai tentar responder. Pode ser? Ok? Dá um feedback aí para mim. Vocês estão ouvindo direitinho? Ok. Tá. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria saber é se vocês assistiram o vídeo, né, as 4 partes, nesse vídeo dividido em 4 partes que eu deixei lá no blog. É importante isso aí, porque é base para tudo que a gente vai conversar hoje, né? Então, essa aula assíncrona, né, em forma de vídeo aula, ela foi para isso, né? Para dar essa base para vocês. Então, espero que vocês tenham assistido, tá certo? Quem não assistiu, então vai ter que redobrar a atenção, né? Vai ter que prestar bastante atenção e depois você volta lá e assiste, tá? Não fica sem assistir essa aula não, tá? São 4 partes aí em forma de videoaula. Então vamos lá, avançando aqui. Pessoal, eu vou estar passando para vocês alguns postulados e algumas regras práticas para a execução de desenho técnico. No caso nosso aqui, a gente vai iniciar desenhando, né, a parte de desenho geométrico. Lembrando que o desenho geométrico também é um tipo de desenho técnico, né? A gente vai trabalhar com linhas, com ponto, né, retas, segmentos, circunferências, né? Vai falar também de polígonos, figuras, basicamente figuras planas nesse primeiro momento, né? Então, essas regras, elas são base, então, para qualquer tipo de desenho, na realidade. Porque, né, é como se a gente estivesse aqui no início mesmo, com os principais fundamentos básicos aí, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para a definição, né? Eu até já conversei isso com alguns alunos no início do ano, com a turma, né? Na realidade, com a turma de vocês, mas é bom sempre relembrar, né? Então, essas entidades geométricas primitivas aí, a gente considera que são as principais
entidades, né, são aquelas que a gente chama de elementares, né? O nome primitivo dá a ideia realmente de elementos básicos do desenho, tá? E, como eu disse, né, elas funcionam para qualquer tipo de desenho. Então, o primeiro elemento básico aí é o ponto. Se você parar para pensar, você não tem como desenhar sem, primeiro, né, definir o ponto. Né? O ponto, ele é uma entidade geométrica primitiva e ele é a origem de tudo, né? Então, por exemplo, se você quiser traçar uma linha, primeiro você tem que determinar um ponto. E esse ponto, ele fica como se fosse o ponto inicial, independente da direção que essa linha vai assumir, tá certo? E aí a gente considera, gente, que o ponto ele não possui definição e nem dimensão. Por quê? Porque o ponto ele é um elemento referencial. Tanto faz um ponto, né? Se você, de forma intuitiva, se você imaginar um ponto como se fosse um objeto de grande dimensão, né? Então você pode fazer essa referência. Também pode ser um ponto, um elemento de menor dimensão. Né? A Lua é um ponto. E a cabeça do alfinete também é um ponto. Quer dizer, então, por isso que a gente considera, né, que o ponto, né, é como se fosse uma referência, o elemento básico, e ele não tem dimensão. Mas ele é o elemento principal que dá origem a tudo, como eu disse. E a partir do ponto, nós temos o outro elemento que nós chamamos de reta. Então, a gente considera também que a reta é um elemento sem definição, né? Porém, a gente considera que ela é, na realidade, um alinhamento de pontos. Então, quando a gente vai perguntar assim, o que seria uma reta, então? É como se fossem vários pontos alinhados, né? Sem variar o quê? A direção. É como se fosse uma fila de pontos, né? E aí você vai formar uma reta. E o terceiro elemento gráfico, né, que a gente chama de elemento geométrico primitivo, que é o plano. Então, qual que é o conceito? O plano ele é definido como se fosse duas dimensões. Então, vai dar uma ideia de superfície, né? É como se fosse também um alinhamento de pontos, que por sua vez formam uma reta, e essas retas, né, uma coladinha na outra assim, ó, várias retas coladinhas, vai formar uma superfície. Então, normalmente, né, assim, de forma geral, todos os desenhos técnicos, eles são desenvolvidos a partir desse conceito, desses três elementos. Então, nós temos aí o ponto, a reta e o plano. Tá certo? Avançando aqui um pouquinho, existe um outro conceito que a gente traz aqui para dentro da nossa discussão, que é o conceito de linha, né? De repente, a gente pode até pensar assim, olha, mas a reta é uma linha. E aí você não está errado em pensar, não. Quer dizer, a reta é realmente uma linha. Então, o conceito de reta ele é um alinhamento de pontos e o conceito de linha também. Mas qual que é a diferença, então? Né? A diferença é que nem toda linha é reta. Então, se você observar esse desenho que está do lado aí, ó, você vai perceber que existem linhas retas, linhas espirais, linhas curvas. E você pode perceber, né, que você tem linhas sinuosas, ó, tem linhas quebradas, né, linhas onduladas. E além da gente considerar toda essa variação dos tipos de linhas, nós também podemos considerar, no que se refere às retas, nós podemos ver aí, olha, linha reta horizontal, linha reta vertical e linha reta inclinada. O que é isso? É a posição que a reta ocupa no espaço. Então, ela pode assumir várias posições. Ou ela vai estar na horizontal, ou na vertical, ou ela vai estar inclinada. E as outras linhas que estão aí são linhas que assumem, né, várias direções, né? Então a reta, ela tem um alinhamento na mesma direção, seja horizontal, inclinada ou vertical, e os outros tipos de linhas, né, são linhas que assumem variadas direções, por isso que elas são chamadas de linhas, são linhas mistas, né? Tem variadas direções, tá ok? Então, trazendo, né, assim, o conceito, né, para a gente poder comparar, nós podemos dizer o seguinte, que nós vamos trabalhar basicamente com linhas,
mas ao mesmo tempo nós vamos deparar com linhas, com vários tipos de linhas, sejam elas retas, linhas retas, ou seja elas linhas encurvadas, né? Ou linhas mistas, né? Como se fosse essa linha quebrada que está aí. Então, para concluir o raciocínio, nós podemos dizer que a reta é o deslocamento de um ponto no espaço sem variar a direção. Estou repetindo aqui o conceito. E a conclusão final é que nem toda linha é uma reta. Gente, grava isso aí, né, e fixa esse conceito entre linha e reta, porque tem momentos que nós vamos falar linha, nós vamos falar reta, vai chegar lá na frente que nós vamos falar segmento de reta. Você já deve ter assistido lá a videoaula assíncrona, lá fala sobre segmento de reta, semi-reta, todos esses conceitos, eles são importantes aqui para nós. E ele vai fazer parte do desenho, tanto o desenho geométrico, quanto também o desenho que vai vir logo a seguir. Tá bom? Posso avançar aqui, pessoal? Eu estou seguindo um pouco rápido agora, nesse primeiro momento, que eu acho que vocês já têm esse conceito formado, tá? Então, vocês já assistiram lá as videoaulas, já assistiram um pouco de aula comigo no início do ano, então eu não vou ficar demorando muito aqui nessa parte, não, tá? Ó, outra coisa importante são essas convenções que nós temos aí, tá? Então, a número 1 aí, olha, o traço, né? Então, como a gente vai trabalhar com linhas, então nós vamos começar a observar que a espessura da linha, ela faz diferença para nós aqui. Então, por exemplo, você construir desenho, você vai traçar mais fino. Para você fazer a resposta do exercício, o que é a resposta? É o contorno. Basicamente, né, é como se fosse o contorno ou aquela linha final que é a linha de resposta do exercício. No caso de desenho geométrico, você vai ter uma linha final lá. Por exemplo, você está traçando uma bissetriz, então se o exercício pede para você calcular uma bissetriz, você vai construir toda a estrutura do desenho geométrico com linha fina, e no finalzinho, só a bissetriz vai aparecer com um traço mais espesso, né? Que seria, no caso, a resposta do exercício. Tá? E aí a gente vai ver também que os pontos, né? Todos os pontos de encontro das linhas, né? A gente vai ter que fazer a nomeação deles. E aí a gente vai nomear os pontos com letra maiúscula. Que aí tem um exemplo aí, esse desenho que está aí, olha. Está mostrando aí, ó, letra maiúscula do alfabeto, né? Definindo o ponto de encontro das linhas. No desenho geométrico, é fundamental a gente definir esses pontos. Então, todo ponto, né, que você encontrar, você tem que dar um nome para ele, tá bom? Essa é uma convenção que a gente adota aqui. Outra coisa importante também é com relação ao transporte de segmento. É muito comum, às vezes, a gente usar o compasso para você retirar, né, uma certa dimensão, né, e transportar ela para outro ponto. Então, o compasso aí, muitas vezes, ele serve, né, de ferramenta de transporte de segmentos, né? Então, você traçou, por exemplo, um segmento lá, digamos, de 10 milímetros. Então, se você quiser fazer o transporte dele, né, você pode usar o compasso. Né? De repente, você abre, né, posiciona a ponta seca, abre a ponta de grafite, posiciona ela em relação ao comprimento do segmento, e aí, se você for usar esse mesmo comprimento numa outra parte da construção geométrica, aí você muda de posição a ponta seca. E aí você tem, né, o transporte que a gente chama de transporte de segmento. Essa é uma convenção que a gente usa aqui. Outra convenção importante, pessoal, é o uso da régua. Muitas vezes a gente é levado, né, a pensar que a régua é usada para poder traçar. Não, a régua não é para traçar. A régua é só para medir. Por isso que existe a graduação nela. E aí você vai usar para traçado, você usa o esquadro. Nós já conversamos sobre isso também e eu espero que vocês, né, acompanhem, né, ou obedeçam, de certa forma, essa orientação. Mesmo porque, se você observar o acabamento do esquadro, ele vai dar um melhor traço, né, para o seu desenho. E quando você tenta traçar com a régua, o acabamento não é tão bom assim, não. Porque a régua não foi feita para traçar, foi feita para medir. Eu até já vi alguns vídeos no YouTube de desenho técnico, né, e até de desenho geométrico mesmo, até professor fazendo isso, usando régua para traçar.
Isso não é correto. É melhor traçar com esquadro. Mede com a régua, traça com esquadro. Outra convenção importante aqui é a gente não ficar fazendo cálculo para obter resposta. Não tem que usar calculadora para ficar fazendo continha para tirar uma medida aqui e levar para outro canto para poder aplicar lá, não. No desenho geométrico, a gente não faz isso, não. A gente trabalha basicamente com a régua, né, com o compasso, são os principais, esses dois. E aí todo cálculo, né, que a gente faz, ele é um cálculo gráfico, né, usando os próprios instrumentos para determinar as medidas, tá bom? O número 7 aí, pessoal, é não obter resposta à mão livre ou por tentativa. É aquela famosa história, né, de você tentar forçar a barra para o seu desenho dar certo, ou seja, para que no final, né, você consiga fechar a concordância. Isso não existe, né? O desenho ou ele é ou não é. Se houve algum problema de imprecisão na hora do traçado, significa que você tem que voltar atrás e descobrir o que está acontecendo, né? O ponto, ele ocupa o lugar geométrico, né, no espaço. A linha também, seja uma reta, qualquer tipo de ente geométrico, ele ocupa lugar no espaço. E se é uma construção que tem que fechar, exige precisão, então não existe ajustamento, usar a mão livre para ir lá e consertar, não existe isso não. Então essas convenções aí, eu espero que vocês sigam elas, mesmo porque se você não seguir, seu desenho não vai dar certo, né? Não é nem questão por mim, não, mas é por conta da qualidade final e a precisão que o desenho exige. Então vocês vão ter que observar isso aí. Combinado, Roberto? Luiz Fernando, todo Combinado, mundo. companheiro. Pois é, então isso aí, gente, é Combinado. regra. Siga isso aí. Bom, agora vamos avançar aqui. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. Vocês já estão sabendo que nós vamos trabalhar com as linhas, né? E nós vamos ver aí os vários tipos de linhas à medida que as atividades foram desenvolvendo. Só reforçando aí, ó, convenções gráficas devem ser aplicadas, tá? Bom, agora, pessoal, são os cuidados que você vai precisar ter antes de começar a desenhar. Então, obviamente, você vai ter que preparar as ferramentas de trabalho. Então, você já sabe que, né, os instrumentos que você vai usar. E aí eu vou passar algumas dicas para você se preparar aí para a questão, principalmente, da qualidade do desenho, né? Como a gente está trabalhando com um desenho aí que exige precisão, né? Então, o ferramental, né? Quer dizer, todo o instrumento, se ele for bem preparado, já vai ser um ganho, né? É claro que existe a sua participação também no processo, mas é importante saber preparar os instrumentos. Então, é isso que eu vou passar aqui para vocês agora. Porém, de falar dos instrumentos, eu estou pedindo para vocês que você vai ter que fazer as coisas com capricho, não é isso? Eu acho que nem precisava eu falar isso, né? Você mesmo sabe, né? Quando o seu desenho está ficando bacana, quando a qualidade dele está boa, né? Se você chegar a ponto de falar assim, olha, esse desenho aqui dá para entregar, porque ficou legal. E também você sabe quando não está ficando legal, né? De repente você está sujando demais a folha, ou de repente está tendo um problema aí com o compasso, está furando demais a folha, a concordância não fechou. Então, quando eu falo de capricho, é justamente aquele cuidado que você tem que ter para a questão da qualidade final aí do desenho, tá? Então, agora, em relação aos instrumentos, você vai fazer o seguinte, você já sabe os lápis que você vai usar, né? Se você for usar lapiseira, também você já está sabendo, e o apontador está aí, né? Você não pode esquecer deles, caso for lápis, né? O que eu vou pedir para vocês aí, simplesmente, gente, é manter o lápis apontado. Está usando o lápis, de vez em quando você vai lá e dá uma pontadinha nele. Fica de olho na ponta. Se você estiver desenhando com a ponta fininha, né, para traços mais finos, daí a pouco a ponta já não está fina mais, porque você já consumiu o grafite, né? A ponta já vai ficando arredondada. Se você estiver construindo o desenho, estiver na fase de construção, aponta o lápis, né?
Eu particularmente, gosto de falar para os alunos o seguinte: como é que eu sei que o lápis está bacana para poder ser usado? Você aponta ele e aperta a pontinha dele. Se você achar que vai furar seu dedo, né? É claro que você não vai furar seu dedo, mas você aperta ali, tá fininho, então dá para desenhar. Tá arredondado aqui, ó. Então pega o apontador e aponta. Eu já vi muito aluno desenhando assim, olha, ele não usa o apontador nenhuma vez, ele faz o desenho todinho sem apontar o lápis. Quando chega no final, o que acontece? Ele vai ter uma linha fina, uma linha grossa, uma mais grossa, a outra mais grossa, e chega no finalzinho, a linha está super grossa. Então o desenho fica todo estranho. Aí vai dar errado. No caso da lapiseira, você não vai. Lapiseira não tem que apontar grafite. Mas aí você toma cuidado também para você usar o traço fino, né? Usar lá a tonalidade do grafite, né? O mais escuro para acabamento e o mais claro para fazer as linhas de construção. Então, esses cuidados aí, gente, vai influenciar na qualidade final. O compasso, né? Você vai preparar seu compasso. Daqui a pouquinho eu vou explicar como é que você vai organizar, né, a ponta do compasso, a regulagem dele. Daqui a pouco eu explico para vocês. Então, você vai usar o compasso. O transferidor, no primeiro momento, a gente não vai usar agora, né? Mas mais para frente você vai usar também para questão de conferir os ângulos ou definir algum ângulo, né? Lembrando que os esquadros também, eles são usados para determinação de ângulos. Então, você tem o transferidor como apoio, mas a maioria das vezes, quando os ângulos, né, são ângulos exatos, você não vai precisar tanto do transferidor. Você pode usar o esquadro. E a régua, como eu já disse, é para medir, para fazer conferência das medidas do seu desenho. Aí, agora, eu vou voltar no lápis, ou na lapiseira. Deixa eu ver aqui. Ana Lúcia, tá aí? Ana Júlia, né? Ana Júlia, dá um ok para mim aí. Tá não? Matheus Júnior, tá aí? Gente, microfone mudo. Keilo, Oi, é o Keilo. Quem tá falando aí? Keilo? isto. Tá, eu tô supondo que os outros alunos também estão assistindo, né? O pessoal tá quietinho aí. Ok, não dá uma olhada na tela aí, por favor. Observa o que você tá vendo aí, olha. Tá dando para ver direitinho o desenho? Sim, sim. É uma lapiseira, não é? Olha lá. Lápis ou lapiseira. De um lado está escrito assim, errado. Do outro está escrito certo. Como que você, se você fosse fazer uma linha usando um esquadro, como é que é a posição da sua mão aí na hora de pegar o lápis? É esse modelo aí, ó, esse tipo aí do lado esquerdo ou do direito aí? Ô, campeão, depende muito. Por exemplo, É. se eu estiver desenhando, um exemplo, né? Em pé ou sentado. Em Ah, pé, você é? tem uma visão melhor do desenho, entendeu? Aí dá pra fazer, tipo, os 90 graus, não sei. Entendi. Ok, olha só, vou falar para você, valendo para a turma toda. Por que eu estou falando que esse da esquerda é errado? Você sabe por quê? É porque o grafite, o que acontece? Na hora que você encaixa a pontinha do grafite bem no cantinho do esquadro, lá embaixo, aí o grafite, ele vai, na medida que você vai deslocando o lápis ou a lapiseira, aquele pozinho de grafite, ele vai impregnando ali debaixo vai passando para debaixo do esquadro, entendeu? Então, existe uma orientação para a gente evitar fazer isso, para não formar o que a gente chama de borrão. O que é o borrão? Principalmente se o grafite for mais macio, aquele pozinho ele entra lá para debaixo e ele acaba fazendo com que sua linha fique mais grossa e também que haja um excesso de pó para debaixo do esquadro, entendeu?
Então, normalmente algumas pessoas, na hora que vai traçar, tem uma mão mais firme, né? Comprime mais o grafite contra a folha, e aí pode acontecer esse borrão. Então, estou chamando a atenção para isso, tá? Então, de preferência, se você conseguir desenhar com a mão na posição mais vertical, né, em relação ao papel, você vai ter um resultado melhor. E aí, na hora que você for desenvolvendo o traço, você vai observando se a sua mão não vai inclinando, né? Quer dizer, se você começa a inclinar, se você começa na posição vertical, você tenta deslocar até o final. Tá certo, Keila? Essa é uma recomendação técnica, tá? Agora, olha só, em relação ao compasso, nós temos aí a ponta seca e o grafite. Muitas vezes a gente, na hora de traçar, né, de fazer uma circunferência ou uma concordância ali, um arco, né, de circunferência, a gente às vezes não tem tanta habilidade, né, para poder usar o compasso. Tem aluno, por exemplo, que eu já vi, né, ele começa a pegar na perninha do compasso e querer virar ela pegando na perninha. Você não pode fazer isso. Tem uma orientação, né? Vou até colocar aqui o desenho de uma vez. Olha só, você vai pegar em cima. Já existe um lugar próprio, né? Para você. Tá vendo a mãozinha aí, ó? O dedinho aí. Eu estou mostrando aí o dedinho, mostrando o lugar certinho de você pegar. E aí você vai, né, posicionar a ponta seca no ponto de referência e suavemente você vai dar de repente, uma leve inclinação no compasso, né? E você traça, por exemplo, de um lado, volta, pega do outro lado e fecha. E aí você vai ter que ter um certo controle, né, na mão aí, uma certa habilidade também para fazer o traçado. E é sempre bom lembrar que a ponta de grafite ela fica um pouquinho maior do que a ponta seca, né? Existem alguns compassos, por exemplo, que tem uma regulagem, né, nas pernas. Tem inclusive um ajuste que é feito, uns parafusos de regulagem, para fazer um ângulo de inclinação mais ou menos para dentro, para ajudar na hora de fazer o contorno e realizar o traçado. Então, esse desenho que está na tela aí vai mostrar para vocês o que diz respeito à regulagem, tá? Então, você vai regular a altura do grafite em relação à ponta seca, deixando a altura do grafite pelo menos 1 milímetro a mais. Outra coisa, a ponta de grafite ela é chanfrada. Você pode usar uma lixazinha de unha, aquela lixa que normalmente a mulher usa para lixar a unha. O homem também lixa a unha, né? Pois é. Então você pega aquela lixinha e dá uma desbastada no grafite e faz ele ficar chanfrado de fora para dentro, tá? E aí, pessoal, é aquele negócio que eu falei com vocês. Assim que você vai usando o compasso, você vai perceber que a ponta vai ficando grossa. Você vai lá, pega a lixa e dá um acabamento nele novamente. E vai tentando manter a ponta de grafite fininha, né? Tal qual você também está mantendo lá a lapiseira também e o lápis com a ponta fina. Você tem que tentar compatibilizar o traçado, né, o grafite do compasso com o grafite do lápis ou da lapiseira. Porque senão vai ficar um mais grosso que o outro. Então você vai ter que ir fazendo esses ajustes aí. Um apontador prepara a ponta do lápis, não é isso? E a lixa prepara a ponta de grafite do compasso. Então esses cuidados aí são fundamentais, tá bom? Alguma dúvida, gente? Agora, isso aí é uma situação que a gente talvez nós não vamos conseguir fazer da forma que está aí, não. Porque aí está falando de prancheta, né? Quer dizer, esse desenho instrumentado manual, normalmente ele é feito em prancheta. Só que tem um detalhe, como vocês vão desenhar na casa de vocês, eu acredito que você não tem prancheta aí, né? E aí o que vai acontecer? Você vai desenhar na mesa. Então, provavelmente, sua posição, né? A sua posição em relação à mesa, na hora que você estiver sentado, vai ficar do jeito que está aí na esquerda aí, ó.
Quer dizer, você não vai conseguir inclinar, né? Inclinar a mesa em relação ao seu corpo, que seria o desejável. Existe, né? Eu não vou pedir para vocês comprarem, mas existe uma prancheta, que é essa prancheta A4, que ela é vendida justamente para a gente poder colocar em cima da mesa, essa mesa nossa comum. E ela tem uma regulagem para você inclinar ela assim, né? Ela é uma mesinha, né? Já vem com a régua, essa régua a gente chama de régua paralela, e é muito interessante essa mesinha. Mas como ela tem um preço assim elevado, né? Então não vou pedir para vocês comprar não. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos nesse quesito aí da mesa, do ponto de vista ergonômico, né? Nós vamos quebrar um pouquinho a regra, infelizmente, vou ter que fazer isso, e vocês vão acabar desenhando aí, talvez, né, com os raios visuais de você mais, né, inclinado para baixo. O que vai acontecer é que a sua cabeça vai ficar, né, inclinado para baixo. E aí você vai ter que dosar o tempo aí, para você não ficar muito tempo nessa posição, senão a sua coluna vai ser prejudicada. O ideal seria que você ficasse, né, com a coluna na vertical e a prancheta inclinada, mas isso não vai ser possível. Tá bom, gente? Então, essa seria a posição ideal para desenhar desenho com instrumento. Mas aí nós vamos ter que fazer, infelizmente, ao contrário disso aí. Aí você vai regular o tempo aí. Eu acredito que você ficar aí mais ou menos uns 50 minutos aí, uma aula desenhando, você desenha, depois você dá uma descansada, faz uma ginástica laborativa, né? Dá uma volta, faz uma flexão lá, um movimento do pescoço, os dedos, depois você volta e continua. Tá bom? É mais ou menos uma dica que eu estou dando aí para não cansar, né? Para não ficar cansado. Pessoal, eu não pedi para vocês comprarem a régua T, mas olha só, ela está aí, ó. Se você fosse usar a régua T, ou aquela régua paralela, né? No desenho anterior dá para ver uma régua paralela lá em cima da prancheta, tá vendo lá? Funciona do mesmo jeito. Tanto a régua paralela quanto a régua T tem o mesmo objetivo, porque ela apoia na lateral da prancheta ou da mesa, né? E você vai poder deslizar o esquadro por cima da régua T. Inclusive, na hora de fazer a combinação dos quadros, você pode apoiar também em cima da régua T para você obter, né, a combinação dos ângulos que você precisa para desenhar, entendeu? Essa é uma referência que a gente tem. Então, a régua T ela é muito útil. Mas no nosso caso, por exemplo, como eu não pedi para vocês comprarem, então a gente vai trabalhar apenas com os esquadros, na hora que a gente for fazer a combinação dos ângulos, tá? Aqui dá para você ver, né, na hora que for usar os esquadros, né, vai trabalhar com a combinação dos esquadros. Então você tem, por exemplo, na posição vertical, para você obter as linhas, né? De repente você vai traçar linhas paralelas, né? Então você vai ter aí o posicionamento, tá vendo lá? Você coloca o esquadro de 60 apoiando o de 45, no primeiro desenho aí. No segundo, você já tem o contrário, você já tem o de 45 apoiando e o de 60. Dá para fazer linhas verticais também, tanto faz. Você vai produzir linhas horizontais, tá vendo? Então você tem um esquadro apoiando o outro. Ó. Você pode trabalhar com o de 60 com o de 45, tanto faz. Na vertical, também, ó, nessa outra posição aí, e para produzir linhas perpendiculares também. Então, é interessante, né, que o esquadro ele vai nos ajudar bastante, um pouquinho mais adiante, na hora que a gente chegar no desenho projetivo. Né? Nós estamos ainda no desenho geométrico. No desenho geométrico, a gente usa mais régua, o lápis e o compasso. Quando a gente entrar no desenho projetivo, nós vamos usar muito mais o esquadro, né, e acrescentando o esquadro aos outros instrumentos. Tá? Aqui, ó, dá para a gente ver melhor a combinação dos ângulos. Olha que interessante. Eu falei com vocês no início que a gente ia usar pouco o transferidor. Na realidade, a gente vai usar o transferidor mais quando a gente for conferir os ângulos, né? Se quiser saber qual ângulo que está sendo definido ali. E aí, esses ângulos que estão aí, né? São ângulos mais inteiros, né? Com valores inteiros. Você pode perceber aí que através dos esquadros você consegue
obter, né, a maioria deles, né? Praticamente todos que estão aí. Agora, se só um minutinho, gente. O telefone tocando aqui. Se você precisar de um ângulo aí de, vamos supor, 18 graus, aí não tem jeito, né? Se você precisar de um ângulo de 33, também não tem jeito. Agora, de 0, 15, 30, basta que você monte, né? Faça a combinação com os esquadros, e aí você vai conseguir montar esses ângulos e executar as linhas que você precisa lá para o seu desenho. Tá bom? Gente, tá dando para entender? Sim ou não? Rayane, Keilo, tô vendo aí o Roberto. Alguma dúvida, gente? Tranquilo. Pois é. Eu sei que muitas vezes falar assim, ô professor, tem que decorar aí, decorar esses ângulos aí. Não, você não vai decorar. Na hora que você estiver desenhando, na hora que você vai sentir necessidade, entendeu? Então você vai falar assim, ó, eu preciso de um ângulo de 60 graus. Lá no esquadro eu consigo. Ah, eu preciso de 150. Eu consigo. É só para você entender que dá para fazer essas combinações e obter os ângulos lá que você deseja. Aqui tem um exemplo, ó. Roberto, tá aí? Oi. Roberto, sua vez. Olha só, essa combinação que tá aí, ó, vou testar você. O primeiro aí, qual o valor do ângulo X aí? Dá para saber? Eu fiz uma Valor montagem. do ângulo do eixo X? Você está vendo o eixo X, você está vendo o X aí? O X formou um ângulo aí em relação à horizontal aí, ó. Não tem uma linha horizontal aí? Tem. Pois é. Aí eu fui lá, peguei os dois esquadros, fiz uma montagem, e aí deu um ângulo X aí. Que ângulo é esse? Qual o valor dele? Edilson, de qual slide que você tá falando? Que eu tô no 25 aqui. É no 26. Ah, é no 26? Ah, tá. Faz a pergunta de novo, fazendo favor. Tá dando para ver o 26 aí? Sim, sim, tô vendo agora. Pois é. Porque eu fiz uma montagem aí, eu peguei os esquadros e combinei um com o outro, entendeu? Certo. E aí formou aí uma abertura, essa abertura X aí forma um ângulo. Eu queria que você dá uma olhada aí, para ver se você consegue dizer para mim qual ângulo é esse aí. O No ângulo olho X. assim? É no olho. 120 graus? 120? 120, acho que sim. Por que 120? O ângulo que formou aí, ué. Por quê? Por que você chegou nessa conclusão, 120? Uai. O Rayane, tá certo? O Roberto acertou? Cadê a Rayane? Gente, me ajuda aí. Eu tô tentando descobrir aqui, peraí. Olha, o Roberto falou que é 120. Eu queria saber se você concorda com ele. Ai, ai. O Moisés está aí? Moisés, dá uma opinião aí, Moisés. O ângulo X lá, ó, qual o valor dele? Ó, gente, o Y. Tem o Y e tem o Z, ó. Mas você não tá perguntando, não é da circunferência inteira que fecha de 180 ali, não? É ela mesma, é o X. São três montagens aí, Roberto. Tem o X, tem o Y e tem o Z. Ó, O X, eu já te perguntei, você falou que é 120, né? a X é 120 ou é 60, é um dos dois. Não, Se você for olhar fechando a circunferência 180, pode ser 120. não, mas peraí, o 180 está do lado esquerdo e o zero está do lado de cá, do lado direito. Você tem que olhar onde está a setinha aí, ó. O X é só essa parte aí onde tem a setinha aí, ó. Ah, então creio que é 60 então. Se fosse assim. Vamos ver. E o segundo lá, e o Y? Deu quanto? 100 e pouquinho. Cento e pouquinho? É, Ai, ai, ai.
Não dá para Passa falar. 90, né? Não dá pra falar. Exato? É exato, é. A 110, 105, por aí. Tá? E o outro lá? E o Z? Ô, gente, O Z é 45. é o Z45? É. Ah, tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se o Roberto acertou. Ô, Roberto, 60 graus, não é isso? É isso? 60 graus, depois 105. Esse cento e pouquinho aí que você falou é 105, ó. E o outro é 45. Ô, gente, vocês estão entendendo como é que é o esquema? Você combina um esquadro com o outro e obtém o ângulo, tá vendo? Fica esperto com isso aí. Se você achar que, não entendi direito, porque sabe o que você faz? Você pega seu esquadro aí e vai brincando com ele aí, né? Você pode fazer nas simulações aí, ó. Você volta lá atrás no slide, nesse slide aqui, olha. No slide 25, ó. Tá vendo a combinação aí, ó? Vai testando essa combinação e vai mentalizando, porque você vai precisar disso aí, tá? Tem que ficar esperto com isso aí, tá? Obrigado, Roberto. Roberto, obrigado. As ordens. Agora, pessoal, momento da prática. O que eu vou fazer? É claro que vocês não vão desenhar agora, né? Vocês vão desenhar depois. Eu já preparei um bloco de exercício para vocês, que eu vou estar disponibilizando lá na nossa página. Vocês vão estar recebendo o link, tá certo? Eu vou publicar também lá no Siga, como atividade assíncrona, que vocês vão estar fazendo em casa, né? E é o seguinte, essa atividade assíncrona, eu vou colocar ela para vocês amanhã, tá bom? Hoje não, amanhã. Então, a partir de amanhã, vocês já vão ter, né, acesso a essas atividades para poder praticar. É como se fosse o primeiro caderno de exercício nosso, tá bom? Só que hoje, né, na aula de hoje, eu trouxe aqui para a nossa aula de hoje 2 exemplos de construção geométrica que eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou adiantar o slide aqui, vocês prestem bem atenção, porque depois assim que eu disponibilizar o caderno de exercício para vocês, eu vou entregar para vocês também as videoaulas explicando como que monta também esses exercícios aí, tá bom? Além de eu explicar hoje, ainda vai ter videoaula minha explicando como que você vai fazer lá na hora que você estiver desenhando, tá bom? Mas é bom você prestar atenção agora para você já ir pegando o esquema como que é. Então, vamos lá. Tá aí, ó. Primeira coisa que você vai fazer. Vou pegar um aluno aqui. O Samuel, por exemplo, tá aí? Samuel, Marco Túlio. Tô aqui. Qual, Samuel? Eu mesmo, né? Pode ser você. Samuel de quê? Qual o seu nome? Samuel Henrique. Isso. Ô, Samuel Henrique. Você tá vendo o desenho na tela aí, ó? Professor, eu tô no celular e eu não tô conseguindo ver o slide. Não, então depois você tem que Não. assistir a aula. Você pega essa aula e assiste depois, tá bom? Vou assistir. Vou Beleza. gravar ela e publicar lá. Beleza. Quem tá vendo aí, hein? Fala um aluno que tá vendo o slide aí, por favor, então. Preciso de um que vê. A Rayane tá Tá vendo? vendo aí, ó. Quem? Tô. Tá, né? Rayane, eu vou pedir para você nos ajudar, então. Você tá vendo esses númerozinhos aí, ó? 1, 2, 3, 4. O que é isso? É a ordem que você tem que colocar o adesivo para você começar a fazer as coisas. Isso. Parabéns, é isso mesmo. Você coloca a folha, né, em cima da mesa lá, não é isso? E vai fixando, né? Você pega lá a fita crepe e fixa desse jeito aí. Essa é a primeira orientação que eu vou dar, tá bom? Depois que o papel tiver fixado, tá, gente? Deixa eu ver aqui. O slide está travando aqui, só um minuto. Como é que tá o som aí, gente? Tá falhando ou não?
Fala para mim no microfone, como é que tá o som? Isso. Vamos voltar atrás aqui. Travou aqui. Passou 2 slides de uma vez. Isso. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos voltar. Então, você vai fixar a folha, correto? E depois, o próximo passo, se você for marcar algum ponto, é mais ou menos desse jeito que está aí, ó. Então, você vai marcar um pontinho, né? Não é isso? E depois que você marcar um pontinho, em qualquer lugar da folha, né? Não vamos definir se está enquadrado, se não está. Então, nós vamos resolver o exercício que está aí na tela. Ô, Rayane, lê para mim o enunciado do exercício, por favor. Exemplo 1. Determinar mediatriz de um segmento de reta AB cuja dimensão é 50 milímetros. Pois é. Então, esse exercício aí, gente, eu vou mostrar para vocês como que esse exercício é montado, tá bom? Primeiro, a gente tem que saber o que é mediatriz. Né? Vocês já assistiram lá a videoaula, né, assíncrona, e lá fala de mediatriz. Mas só para você lembrar, tem um conceito aí, ó. Mediatriz é um lugar geométrico dos pontos que distam de 2 pontos A e B distintos. O traçado da mediatriz determina, consequentemente, o ponto médio de um segmento AB. O que é isso? Então, você vai ter o segmento AB na horizontal e a mediatriz ela vai dividir exatamente o segmento AB no meio certinho. Então, esse exercício que está aí, o exemplo número 1, depois dele pronto, não é isso? Vou passar ele aqui, só um minutinho, que o slide está agarrando aqui. Na hora que esse exercício estiver pronto, tá, gente? Ele vai ficar desse jeito aí, ó. Vocês estão vendo aí a resposta dele? Tá dando para ver, Rayane? Pessoal aí, ó. Tá dando. Isso aí é a solução do exercício. Tá certo? Então, primeiro você vai ter um segmento AB, né, que é o segmento de reta original do exercício, e depois, com o uso de compasso, nós vamos descobrir os pontos C e D, e depois, assim que eu tiver os pontos C e D, eu vou usar o esquadro para me ligar os pontos C e D e determinar a mediatriz. Mas como que eu vou fazer isso aí? Então, eu vou mostrar uma sequência para vocês aqui, usando o compasso, como que você vai descobrir o ponto C e o ponto D. Mas aí, antes disso, você vai ter que fazer a linha, né? Então, por exemplo, ó, você ainda não tem o segmento AB. Então, primeiro, você tem que traçar o segmento AB. Como é que você vai fazer isso? Você vai pegar o seu esquadro, você vai posicionar o esquadro de 45 na margem, né, na margem da folha. Você vai colocar ele do jeito que está aí, ó. Você coloca ele do lado assim, né? E vem com o outro esquadro de 60 e encosta nele aí, ó. E aí aquele ponto inicial que você deu, lembra que eu mostrei para vocês? Tinha um ponto, né, que você deu lá com... Então você vai traçar por cima do ponto. Então o ponto A, você já tinha ele. Você dá um ponto A na folha, posiciona os esquadros, chega até nessa posição aí do ponto A e traça. Então, essa setinha vermelha aí, Rayane, ó, é a posição da linha. Então, você vai sair da esquerda para a direita e vai traçar a linha. Depois que você traçar essa linha, você vai pegar a sua régua e vai medir 50 milímetros. Então, você vai dar um segundo pontinho lá, que vai ser o ponto B. Então, você vai ficar com o segmento de reta traçado, né? Não é isso? Olha lá, o AB vai ser traçado, ó. Aí você tira os esquadros fora e você já tem o segmento de reta AB. E aí, o que vai acontecer depois? Você vai pegar o compasso, você vai medir, né, o valor do segmento. Pode ser, gente, os 50 milímetros também, tá? Você pode medir 50 milímetros do jeitinho que está aí, tá bom? E aí você vai colocar a ponta seca do compasso no ponto A e vai traçar um arco. Depois, você vai colocar
a ponta seca também no ponto B e vai traçar um arco e vai determinar o ponto C. E depois você vai fazer a mesma coisa do lado de baixo. Então você vai voltar com a ponta seca no A e traçar embaixo e no B também embaixo. E aí você vai ter duas marcas, né? Que vai determinar os dois pontos. Então, na hora que cruzar em cima, os dois arcos cruzar, você vai ter o ponto C. E embaixo, você vai ter o ponto D. Então, de posse do ponto C e o ponto D, você usa o esquadro e traça a mediatriz. E aí você chega, né, na conclusão do exercício. Então, essa aí é a solução. Gente, quer fazer alguma pergunta? Quer que eu volte lá atrás? Vocês entenderam o que eu falei aí? Quem não entendeu? Posso passar para frente, Rayane? Pode? Pode. Ah, então tá bom. Vamos fazer o outro agora. Tem um segundo exercício aí. Deixa eu ver aqui. Tem mais um que eu preparei para vocês. Ah, antes de fazer o segundo, tem um exemplo aí, ó, que vai mostrar para vocês, né, esse mesmo exercício que eu acabei de fazer, né? Tá vendo ali, olha? Ó. Né, Roberto? Aí. Roberto, Rayane, Samuel, Keilo. Olha lá. É interessante mostrar para vocês o seguinte, que a mediatriz, ela fica no meio certinho, não é isso? Para ficar no meio certinho, você tem que pegar a medida de 50, né? Agora, se você pegar uma medida menor, né, de repente não fica no meio. Mas aí você consegue também traçar o que a gente chama de perpendicular. Tá bom? Lembrando que a mediatriz também é uma perpendicular, que vai formar 90 graus em relação à horizontal. Então, isso aí, essa traçagem aí serve tanto para mediatriz quanto para perpendicular. Agora, aquela anterior lá é só para mediatriz, porque a mediatriz tem que ficar no meio certinho do segmento. Tá? Agora, o segundo exemplo, deixa eu ver se ele vai aparecer para nós aí. Está muito lento aqui, nossa. Segundo exemplo. Rayane, lê para nós o segundo exemplo, por favor. Exemplo 2. Construir uma reta paralela a um segmento de reta AB, cuja dimensão é 50 milímetros, que passe pelo ponto P conhecido. Então, o que vai acontecer? Você já tem o segmento de reta, você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar o papel, fixar, você já sabe fixar o papel. E aí, gente, o exercício, depois dele pronto, vai ficar assim, ó. Eu estou pedindo para vocês agora traçar uma paralela. Vocês estão vendo o ponto P lá, ó? Então, esse ponto P, você conhece ele. Então, o exercício, quando você terminar de fazer o exercício, vai ficar desse jeito que está aí, ó. Só que antes disso, você tem que traçar o segmento AB. Como é que você traça o segmento AB? É no mesmo procedimento que você fez anteriormente. Você vai usar a margem da folha, né? E vai colocar os esquadros. Coloca o de 45 na esquerda, o de 60 apoiando aqui. Você já fez um pontinho lá, que é o ponto A, e traça a primeira linha, em cima do ponto A. Como você está fazendo a margem na linha da folha, então a sua linha vai ficar enquadrada em relação à folha. E aí você depois vai com a régua, marca o ponto B, não é isso? E aí você vai ter o segmento de reta AB. A partir daí você começa a desenhar. Então, como é que vai ficar? Vamos ver aí. Esse aí é o procedimento que eu falei para você traçar o segmento AB, né? Então, você vai colocar na margem da folha. Né? Lá, o esquadro de 45 na margem, depois vai o de 60 apoiando, e aí você posiciona. Depois você marca com a régua o ponto B, né? Que é 50 milímetros. Igualzinho o outro exercício, gente. Para fazer o segmento é igualzinho. O que vai mudar para você é na hora de fazer
o arco, né, para determinar a paralela. Vamos passar aqui o slide. Deixa eu ver aqui. Isso, aqui é o ponto B, né? Tá aí a margem. Só mais um minutinho aqui. Isso. Aí tá o exemplo, né, também, da paralela. Isso. Olha, veja bem. O ponto P, ele está... Esse ponto P é aleatório. É um ponto fora do segmento AB. Então, o que você vai fazer? A linha paralela vai ter que passar em cima dele. Então, como que você vai fazer isso aí? Você vai ter que usar o compasso, né? Então, através do compasso, você vai descobrir, né, a posição certinha, usando os arcos, né? Deixa eu avançar o slide aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Estou no slide 24. Gente, olha aí. Você vai colocar a ponta seca do compasso no ponto P e vai traçar um arco e vai determinar o ponto Q. Certo? Pode ser com qualquer abertura, tá? Qualquer abertura. Depois, você vai inverter o compasso. Vou mostrar para vocês aqui. Esse. Inverter o compasso. Então, você vai colocar, né, você vai usar o mesmo arco, tá certo? Então, você vai inverter, aí você traça e determina o ponto R, tá? É com a mesma abertura, tá? Aí você determina o ponto R. Depois, você pega, coloca o centro em Q e você determina esse arcozinho aí e determina o ponto S. Depois você vai fazer o seguinte, você vai ligar o ponto S com o ponto P. Então, ligando o ponto S com o ponto P. Então, vamos lá. Vamos recapitular. Primeiro, com um arco qualquer, centro no ponto P. E você corta a reta no ponto Q. Aí você determina Q. Depois você pega o compasso e inverte ele. Com o mesmo arco, você vai colocar o centro do ponto P, você corta R, né? Então você vai inverter aqui, ó. Aí você traça do lado de cá, do lado contrário. Depois você pega e põe o compasso em Q e determina S. Aí você faz em cima aí, determina o S. No lugar que cruzou, determinou o S, depois você vai ligar o P com S. E aí você determina a linha paralela. Tá certo? Bom, basicamente, o procedimento é esse, pessoal. Ficou um pouco assim complicado, porque a internet aqui não ajudou, não. Na hora que eu fui passar os slides, estava travando muito. Mas esse mesmo exercício, eu fiz uma videoaula dele, explicando ele, e está publicado, né? Amanhã, a partir de amanhã eu vou publicar essa videoaula para vocês, e vocês vão assistir ela de novo, e lá eu vou explicar direitinho, do mesmo jeito que eu expliquei aqui, porém, vai estar bem melhor do que hoje, e você vai conseguir entender direitinho como que vai fazer, né, para executar esses dois exercícios. Na realidade, existe uma bateria de exercício lá, e eu vou pedir para vocês fazerem alguns, né? E depois eu vou marcar uns exercícios para me recolher. Então, esses primeiros exercícios agora eu vou recolher, não. Então, você vai treinando, tá certo? E depois, lá na frente, eu vou pedir para vocês entregarem alguns deles. Tá bom? Então, a aula de hoje, basicamente, é essa. Nós estouramos o tempo, né? Infelizmente. Mas eu vou cortar os pedaços aqui que a gente usou para poder mexer na configuração aqui do computador, porque isso aí não faz parte da aula, né? E aí eu vou editar essa aula novamente e vocês vão ter condição de assistir ela de novo. Além dessa aula, ainda tem a aula síncrona lá. Tá bom, gente? Aí eu vou pedir desculpa a vocês por causa da minha conexão aqui, que não foi boa, né? No finalzinho aqui,
que realmente comprometeu um pouco a qualidade da nossa aula de hoje, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu agradeço vocês aí pela participação, tá bom? E a partir de amanhã, então, eu vou mandar o link para vocês, tá? Ô, gente, eu vou mandar no e-mail, tá? O link. E depois eu coloco um aviso para vocês lá no WhatsApp, tá bom? Tudo bem aí, gente? Boa noite, então, para vocês, tá?